Vamos abrir nossas Bíblias, Atos 28. Atos capítulo 28. Nós temos seguido nas nossas considerações a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos chegando no final. O pastor já faz 3 semanas que fala que está chegando no final, mas nunca chega no final, né? Mas estamos chegando, estamos caminhando. Gradativamente estamos evoluindo até que Paulo chegue a Roma, ou chegue ao seu destino final, aonde lá ele ficará preso até o dia da sua morte. Mas antes, quando ele sai de Cesareia, Paulo encontra, quando ele sai de Cesareia no navio em destino a Roma, Paulo e o navio sofrem um naufrágio. Há uma tempestade, acontece uma tempestade, um vento chamado Euroaquilão, e aquele vento então acaba com a viagem deles, o navio naufraga e pelas mãos do Senhor, pela graça de Deus, Paulo e os outros tripulantes do navio são salvos. E nesse naufrágio, então, eles param numa ilha chamada Malta. Nós vimos na semana passada, no domingo passado, que eles pararam naquela ilha e ali eles encontraram algumas pessoas, nativos daquela ilha, e a palavra do Senhor, pelo menos na minha versão, vai chamar aquelas pessoas de bárbaros. Nós falamos a respeito dessas verdades que podemos tirar dali, a respeito desse nosso relacionamento, enquanto nós estamos aqui nesta terra. Porque Malta foi um período de refúgio, né, daquele naufrágio que eles tiveram. Malta, que significa refúgio em fenício, eles tiveram naquela ilha, então, um refúgio que Deus deu a eles para eles retomarem a viagem, para fugir daquele naufrágio, para fugir daquela tempestade, para fugir de serem mortos. Em muitos momentos da nossa vida, nós podemos encontrar em Deus refúgio. Refúgios, estes que vão nos reanimar para continuar a luta, continuar a viagem, continuar a nossa vida aqui nesta terra. E esses refúgios, às vezes, nós vamos receber de Deus, sempre de Deus, é claro, mas às vezes nós vamos perceber que Deus está usando pessoas que são bárbaras. Ou seja, pessoas que não conhecem, porque a expressão bárbara, como falamos, estou só recapitulando aqui, a palavra bárbaros não significa que eram índios, canibais, né? Não é isto. Ele está falando aqui de pessoas que tinham uma língua estranha. Quantas vezes Deus usou outras nações de línguas estranhas para disciplinar Israel? Outras pessoas de línguas estranhas que não falavam o hebraico para tratar o povo de Israel, para provar para Israel que ele era Deus. Paulo chega aqui, e aqueles bárbaros, homens de línguas estrangeiras, então eles são usados por Deus para abençoar Paulo, Lucas, todos que estavam no navio, todos aqueles homens e mulheres, acho que só homens, né, na verdade, mulheres não tinham. Na verdade, a maioria eram prisioneiros que estavam ali. E Deus usou aqueles bárbaros para abençoar a vida daquelas pessoas. Quantas pessoas que você conhece, que não conhecem a Cristo, que não se converteram, mas Deus usa para abençoar a sua vida? Mas, ainda assim, essas pessoas continuam sendo bárbaros. E eles precisam conhecer a justiça de Deus. Eles precisam conhecer a verdadeira justiça. Nós temos visto que quando Paulo pega alguns gravetos, aqui do versículo 1 até o versículo 6 de Atos 28, quando Paulo pega alguns gravetos para colocar no fogo para se aquecer por causa do frio, uma serpente pula e pica Paulo. E aqueles bárbaros, aqueles homens, aqueles estrangeiros nativos da ilha dizem: este homem tem algum pecado, porque ele foi salvo do naufrágio, da tempestade, mas a justiça não permite que ele viva. Essa justiça, a palavra justiça que aqui está, como nós falamos, se refere à deusa Dike, ou seja, a deusa da justiça, a deusa que cobrava essa justiça entre os homens, Dike ou Dike. Portanto, a ideia de justiça que aqueles bárbaros, que aqueles estrangeiros tinham, era completamente diferente da justiça que Paulo conhecia. E quando eles perceberam que o veneno daquela cobra não fez mal nenhum a Paulo, eles mudaram o parecer. Eles mudaram a maneira como eles viam Paulo. Opa, tem alguma coisa diferente nesse homem. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, se nós não tivermos uma justiça além da justiça que os homens estão pregando e entendendo, e vivendo através dessa justiça,
Como nós poderemos dizer que de fato somos filhos de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho daquele que mostrou a sua justiça no seu Filho Jesus Cristo? A nossa justiça precisa ser eternamente superior a tudo isso. Pelo quê? Pelo que eu faço? Pelos meus atos? Não, é claro que não. Porque nós continuamos sendo homens. E sendo homens, nossa justiça vai se limitar à nossa humanidade. A minha justiça só será eficiente. A minha justiça, ou seja, a justiça vista em mim, só poderá ser superior quando ela for vista por Deus em Cristo Jesus. Porque Ele é a própria justiça de Deus. Porque foi Ele quem morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Logo mais nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E em celebrando a ceia do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz fazer isto todas as vezes que comerdes ou beberdes em memória de mim. Nós fazemos em memória dele. Nós fazemos porque é nele que nós estamos. Nós fazemos porque nós pensamos nele, nós lembramos dele. Não fazemos porque eu penso em mim. Ah, como eu vivi uma semana interessante. Olha como eu ajudei aquela pessoa. Então eu vou celebrar a ceia porque olha como eu sou bom. Olha como eu sou digno de realizar tal feito. Não! Se é assim, se alguma vez pairar qualquer pensamento desse em nossos corações, pare agora. Pare agora. Ajoelhe-se e diga: Senhor, me perdoa, porque eu jamais serei digno. A única coisa da qual eu sou digno é da tua condenação. Mas, pastor, isso aí não é demais para nós, seres humanos, que temos ali alguns pontos positivos? É claro que não. Perceba tudo que estamos fazendo. Perceba tudo que nós estamos realizando, ou tentando realizar, ou tentando buscar, objetivando conquistar. Aonde chegamos? No que diz respeito à tecnologia, ótimo. Nós somos experts em tecnologia. Nós conseguimos muitas coisas. Mas no que diz respeito a um relacionamento com Deus, amor ao próximo, há pessoas que tiram a vida de outro por causa dessa mesma tecnologia. Por causa de um celular, por causa de um computador. Não é? Dessa forma, nós não evoluímos como achamos que evoluímos. Como seres humanos, na nossa essência, nós continuamos sendo seres humanos ainda. Percebendo que ainda somos egoístas e pensamos tão somente no nosso próprio bem. Estamos conversando com os irmãos a respeito da máquina de cortar grama que nós tínhamos, né? Uma tecnologia, imagine. Quem há 40 anos atrás tinha, por exemplo, uma máquina de cortar grama a gasolina? Será que tinha? Não sei. Nós estávamos falando lá no seminário, nós cortávamos grama, é tudo com máquina elétrica, né? Agora nós temos a gasolina. Inclusive, o tio Caio arrumou a outra máquina que nós tínhamos, está funcionando. Né? Até cortou ali um pedaço da grama ali. Né? Só para a gente ficar sabendo, tem uma máquina funcionando aí, o tio Caio que arrumou. Né? Mas perceba, era da igreja, pertencia à igreja, era posse da igreja. Alguém no seu egoísmo entrou num lugar que não era seu, adentrou a um terreno que não é de sua propriedade e roubou. Como nós evoluímos? De que maneira eu posso dizer que nós somos seres evoluídos? Quando ainda não entendemos que este não é meu, e se eu fizer isso, vai trazer problema para aquela pessoa. Isso não pertence a mim, como eu posso tirar isso dessa pessoa que não é meu, é dele, pertence a ele. Não sei como ele conseguiu, mas enfim, é dele, pertence a ele. Não posso fazer isso. Nós precisamos entender essa justiça. E as pessoas com as quais nós convivemos durante o nosso dia a dia são pessoas que não conhecem essa justiça. São estrangeiros, não falam a mesma língua que nós falamos em Cristo Jesus. Ou seja, são bárbaros. Espiritualmente falando, são bárbaros e precisam ouvir dessa justiça. E durante o tempo que Deus nos dá aqui nesta terra, livrando-nos do naufrágio da condenação eterna, Deus nos dá um tempo junto com essas pessoas para falarmos exatamente dessa justiça maravilhosa em Cristo Jesus. Mas nesse tempo, Paulo não fica apenas mostrando o quão poderoso ele é, não é? Entre aspas, é claro. Paulo não fica mostrando, olha como Deus está comigo, mas Paulo mesmo, ou seja, aqueles irmãos, eles passam por outras situações interessantes e versículo 7, capítulo 28 de Atos, versículo 7, vai dizer o seguinte: perto daquele lugar, ou daquele lugar onde eles estavam, na própria ilha, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio,
Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Eu quero convidar os irmãos a lerem mais um texto, Isaías capítulo 53, nós até cantamos esse hino agora, Isaías 53, verso 4, 5 e 6. Fala sobre o fato de Cristo ter sofrido por nós, ter levado sobre ele as nossas iniquidades, nossas enfermidades, sofreu por causa dos nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é? Isaías capítulo 53, verso 4, 5 e 6 vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Paulo, então, e os outros homens, e Lucas está com Paulo aqui, eles estão ali naquele local, se aquentando, então, do frio, e acontece o caso da serpente, e Paulo é curado pelo poder de Deus. E perto daquele lugar tinha um sítio, propriedade de um senhor chamado Públio. A palavra Públio dá a ideia mesmo de gestor. Públio era, documentos históricos, arqueológicos, comprovam a existência de Públio, e que existia mesmo, ele era um governador desta ilha, ele era um principal, como diz aqui a palavra, um principal da ilha. E esse homem hospeda Paulo e todos os homens. Eu não sei se todas as 276 pessoas que estavam naquela embarcação, não podemos precisar, ou se apenas o Júlio, o comandante, o centurião, os comandantes do navio, ou apenas Paulo e os apóstolos, ou Lucas que estavam com ele, alguém mais que pudesse estar com ele. Mas o fato é que ele hospeda durante 3 dias aqueles homens. E o caso é que o pai de Públio, nós não sabemos o nome desse homem, o pai de Públio, ele estava enfermo. Perceba que Paulo chega no lugar, primeiro ele é curado da picadura da serpente, e então depois vai para esse sítio, e chegando lá, tem o pai de Públio que está enfermo. E acontece que Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Ok? Nós lemos um texto em Isaías capítulo 53, versos 4, 5 e 6, que fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, né? Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em primeiro plano, irmãos, eu quero dizer que Isaías está falando aqui a respeito, num primeiro momento, a respeito de uma situação que acomete todos nós. Talvez nós não estejamos aqui com os mesmos problemas do pai de Públio, talvez nós não estejamos, alguém pode estar com algum problema de saúde, sendo acometido de alguma dificuldade física, mas aqui não é a questão. Esta não é a questão aqui exatamente. Porque se nós olharmos para Isaías capítulo 1, no versículo 4 ao versículo 6, nós vamos perceber, na verdade, como é que o profeta começa falando à nação de Israel e qual era, de fato, a sua preocupação com relação àquelas pessoas, com relação àquela nação, com relação à visão de Deus, a visão que Deus tinha para com eles. E vai dizer ali, Isaías capítulo 1, versículo 4 e o versículo 6, versículo 4, 5 e 6, e diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Irmãos, percebam, ele não está falando a respeito da Babilônia, ele não está falando a respeito dos edomitas, ele não está falando a respeito de Sodoma e Gomorra, ele não está falando dos filisteus, ele não está falando dos moabitas, não é? Não. O Senhor está falando do povo de Israel, os descendentes de Abraão,
Aqueles que Deus chamou Abraão com mão forte, levou até a Palestina, fez dali uma família, da família fez uma nação e carregou e conduziu aquela nação durante todo o tempo no deserto e protegeu aquela nação, protegeu aquele povo para chegar à terra prometida. Este povo que ele chama de seu. Essas expressões são fortes, não são? Para um povo que Deus diz amar. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos. Irmãos, isso não fala de doença física. Aqui não está se referindo a uma questão meramente biológica ou orgânica, ou algum mal acometido por alguma comida que eu comi e não me fez bem, como provavelmente o pai de Públio. Está falando de coisas mais profundas, mais internas, questão espiritual. Porque não é esse o problema do ser humano. Não é esse o nosso problema? O pecado que habita em nós? Filhos corruptores abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é a realidade do povo. Não podemos dizer que talvez essa pode ser a minha realidade, a sua realidade, de alguma forma. A realidade da nossa sociedade, que Deus envia o seu Filho para ser o Salvador, o Redentor, e nós fizemos o quê? Nós o crucificamos. Nós rejeitamos o Senhor, nós rejeitamos a sua justiça. Versículo 5, porque haveis de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Deus não está falando da doença física. Deus não está falando de um Covid-19. Deus não está falando de câncer ou de lepra. O que o Senhor está falando aqui, especificamente, é do problema espiritual. É isto que Isaías quer combater. É isto que Isaías quer chamar a atenção daquele povo, para que eles percebam. Nós estamos doentes espiritualmente. E essa doença precisa ser tratada. Essa doença precisa ser resolvida. Agora, por que não vemos isso? Por que não compreendemos isso? Aqueles homens, o pai de Públio, aquela ilha, conta os historiadores que eles tinham um problema com um micróbio que tinha no leite de cabra. Hoje nós temos leite pasteurizado, que eu não sei mais se é leite realmente, né? Nós chamamos de leite, mas daquilo de leite não tem mais nada, pelo menos eu acho. Nós inventamos tanta coisa, a gente inventa o plastiquinho do queijo, né? Já viu? Eu queria fazer uma pregação com o tema o plastiquinho do queijo. Como assim, pastor, o plastiquinho do queijo? Porque o plastiquinho do queijo é aquela solução para o problema que nós mesmos criamos. Ou seja, um embuste para um problema que nós criamos, porque o queijo não é mais queijo. Porque quando você compra um queijo fatiado, daqui a pouco não está mais fatiado, está um bolo só, porque ele gruda tudo. Antigamente não, você comprava o queijo fatiado, você tirava tranquilamente. Hoje não, é uma massa, na verdade. Eu não sei o que tem ali, mas a gente chama aquilo de queijo. Então, para evitar um problema que nós criamos com tantas coisas que nós já colocamos dentro do queijo, a gente faz o quê? Coloca o plastiquinho do queijo, para evitar o problema do queijo grudar um no outro, uma fatia na outra. É o plastiquinho do queijo. Enfim, mas havia esse problema naquelas regiões do micróbio do leite de cabra. E este micróbio, e também as condições sanitárias não eram lá muito bem observáveis, assim como o mundo europeu na Idade Média, os esgotos, os excrementos a céu aberto, as pessoas vivendo de qualquer jeito, logo as doenças proliferaram naqueles dias, na Revolução Industrial, 1700, 1800, século XVI, XVII, 18 na Europa, proliferou demais as doenças por conta exatamente dessa falta de observação de condições sanitárias básicas. Se você perceber o povo de Israel, quando Deus fala para o povo, quem quiser fazer as suas necessidades, vai lá fora, faz um buraquinho, faz a sua necessidade e fecha, igual o gato faz, e tampa com terra, para não fazer no meio do átrio, para que todo mundo... Questão de saúde, questão de higiene. É muito interessante como que Deus nos ensina essas questões básicas da vida humana. Mas aqui eles não tinham, eram bárbaros, não conheciam. Então, estas coisas que Deus mesmo fez para com o povo de Israel, porque um dos motivos pelo qual Deus proibiu o povo de Israel de comer carne de porco, não é exatamente por uma questão espiritual, ainda que tenha a questão espiritual, mas era também por uma questão sanitária, uma questão de saúde. Você vai comer carne de porco, e aí... nós não temos aqui no deserto condições suficientes para sanitizar isso aqui.
Então, impede de comer e não vai dar problema no povo durante a sua peregrinação. É tranquilo de entender isso aí. Não é? Mas eles não tinham essa consciência, eles não tinham essa orientação, não é? E estavam doentes. Agora, precisamos nós de toda uma aula de orientação sobre questões sanitárias, para sabermos se eu fizer uma sujeira ali, essa sujeira vai... né? Os animais fazem assim, né? Como eu disse, mas nem o gato faz, né? Mas os animais, muitas vezes, na sua inconsciência, fazem dessa forma. Mas nós, como seres humanos, que temos um raciocínio, nós deveríamos parar e pensar: mas eu não posso fazer isso aqui, porque eu mesmo vou ser prejudicado. Eu não posso sujar esse espaço. E se sujar, é necessário que esse espaço seja limpo, para que eu mesmo não seja prejudicado. Estamos falando aqui de questões sanitárias, questões práticas, questões palpáveis, ok? Mas é claro que a palavra do Senhor quer nos trazer verdades espirituais. Por que aquelas pessoas não conseguiam perceber os resultados da sua falta de higiene? Porque não tinham conhecimento. Porque a sua visão estava fechada para a realidade que eles estavam vivendo. Se nós estamos doentes ou estamos adoecendo, e conta-se, né, os próprios historiadores também dizem que era muito comum, não somente o pai de Públio, mas muitas pessoas adoecerem por conta desta falta de higiene naquelas regiões. Mas é simples, é só você olhar, parar, pensar, mudar os seus hábitos, que você vai parar de adoecer. Não é? É simples isso. Não é simples. Quando nós olhamos para a nossa própria vida e percebemos, como temos falado, tudo que temos vivido, experimentado e tudo que estamos fazendo não está resolvendo, não está dando certo. Tudo que a sociedade, que o homem tem buscado fazer, tem tentado estabelecer para resolver o seu problema não tem dado certo. O que tem que fazer? Para. Como Einstein disse, tolice é você fazer a mesma coisa todas as vezes e esperar resultados diferentes. Não vai ter resultado diferente. Né? Você vai ter o mesmo resultado se você fizer aquelas coisas. Mas então por que nós continuamos fazendo, ou entendendo, ou pensando que nós podemos estabelecer a nossa própria justiça, fazer as nossas próprias coisas, esperando que vai ter um resultado diferente? Não vai. Aquelas pessoas precisavam mudar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos de higiene, para que eles parassem de adoecer. Mas só que eles não conseguiam ver isso. É necessário que nós, homens, entendamos que a minha justiça, o meu modo de fazer, não vai resolver o meu problema diante de Deus. Eu estou doente. Foi como Isaías disse no capítulo 1, versículo 4, 5, 6. Nós estamos doentes, espiritualmente doentes. Só que nós não conseguimos ver isso. O homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Ele não pode compreender, porque é o Espírito Santo que vai mostrar para ele: não é assim, faça assim. Não é dessa forma, faça dessa maneira, porque o Espírito de Deus vai nos conduzir a toda a verdade. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que Ele vai nos conduzir a tudo aquilo que nós precisamos saber. Ele me glorificará e Ele vai ensinar vocês todas as coisas. O Espírito Santo precisa estar no meu coração para que eu possa compreender a justiça de Deus, para que eu possa compreender a beleza da igreja, para que eu possa compreender a maravilha do Evangelho, o quão indigno eu sou, e possa me mostrar esta doença que está dentro de mim, chamada pecado. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É por isso que o homem não consegue perceber. É por isso que o homem não consegue ver. Ele está morto em seu pecado, delitos e pecados, e ele não consegue perceber isso, porque ele está morto. Ele está cego. Ele está surdo. Não há o Espírito de Deus ali habitando para lhe mostrar, porque ele mesmo não consegue, ele vive ali charfundado na sua própria sujeira, no seu próprio pecado, mas o problema é sempre o outro. Ou o problema é Deus que estabeleceu uma justiça. O problema sou eu. O meu coração, é o meu pecado que aqui está. E que me impede de perceber a verdade em Cristo Jesus. Aquelas pessoas viviam aquela situação. E não entendiam que aquela doença era resultado dos próprios hábitos dele. Mas sabe, Deus ainda assim é muito gracioso. Porque Deus vê o homem na sua sujeira. Deus vê o homem na sua imundície, na sua transgressão, na sua degeneração. Ele diz: eu estendo a minha mão a ti. Eu quero estender a minha mão a ti. E Paulo envia para aquela ilha, especificamente para aquela casa, para aquele sítio, ele envia um dos seus. E esse um dos seus chama-se Paulo. Paulo
no versículo 8, vai dizer então, Lucas vai dizer, Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. É claro que não foi Paulo que o curou, nós sabemos disso. Mas sim, Deus agindo na vida de Paulo, assim como agiu também na vida de Pedro, através de Tiago, através de Filipe, daqueles homens que Deus mesmo chamou para realizar aquela obra de cura, aquelas obras maravilhosas, extraordinárias, como diz o próprio Lucas aqui em Atos 19, verso 11. Atos 19, 11. Esse texto é bem esclarecedor. Pode surgir alguma dúvida pelo próprio linguajar, a maneira que Lucas escreve aqui. Mas então foi Paulo que curou? Não, é claro que não, porque o texto de Atos 19, 11 vai dizer, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. É claro que não era Paulo, mas era o poder de Deus em Paulo. Mas vamos ler outro texto em Hebreus 2, 3 e 4. Hebreus, capítulo 2, versos 3 e 4. Hebreus 2, 3 e 4 diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada igualmente pelo Senhor, primeiro pelo Senhor, Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Perceba que Deus está agindo através daqueles que viram e creram no Senhor, para que continuassem pregando, testemunhando do poder de Deus. E como que Deus fazia isso? Usando esses homens, para que através deles, os seus milagres, as suas ações, o seu poder fosse manifestado e a sua verdade, de fato, instaurada ali no seio da sociedade humana, aquele que de fato crê. Logo, não é Paulo, mas é o próprio Deus agindo na vida de Paulo. Por qual propósito? Qual é o propósito aqui? Marcos 16, 20, mais um texto. Marcos, capítulo 16, verso 20. Marcos 16, 20. E eles tendo partido, os apóstolos, se você olhar, vai ser no versículo 14 aqui, olhando, fala a respeito desse eles. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Então, são esses aí que a quem Jesus está falando. E no versículo 20, então, vai dizer, eles, ou os 11, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, nós vemos aqui o propósito pelo qual Deus chama Paulo e os apóstolos para pregarem através de sinais, para que um propósito ficasse estabelecido. E esse propósito é confirmar a palavra de Deus. Este é o propósito que está aqui estabelecido. O meu propósito não é curar você. Pastor, se não é pastor, ora por mim para quê? Posso orar, claro que eu vou orar. Mas o meu propósito não é este, em primeiro lugar. Meu propósito não é que você fique curado daquela doença. E glorifiquemos ao Senhor se Deus o fizer, porque Deus é poderoso e Ele pode fazer. Deus é soberano e Ele pode realmente realizar milagres maravilhosos. Inclusive, estamos falando isso nos domingos à tarde, na escola dominical, sobre a coisa de curas, como é que isso funciona, é para o nosso tempo, não é? Então, é interessante a gente parar e pensar um pouquinho, porque a gente, às vezes, olha determinadas situações, experiências, e é assim que funciona. Tá. Mas lembra, eu estava pensando em Daniel. Daniel nasceu na nação judaica, ele foi criado, tanto é que com 14 anos ele diz, eu não vou comer das coisas consagradas a ídolos, porque ele já tinha uma posição doutrinária. Daniel já tinha uma posição, com 14 anos, menino novo, moço ali, um adolescente, mas ele já tinha uma posição doutrinária com relação a Deus. E comer aqueles alimentos da nação babilônica não era a coisa que iria agradar ao Senhor. Então ele diz, olha, eu não vou comer dessas coisas aí. Mas lembra que quando Paulo já está com 70 anos, ele queria estudar, ele continuava estudando, mediante estudo, mediante oração e jejum,
Aí então ele entendeu as profecias. Percebam como que a palavra do Senhor não é uma coisa que você pode pegar um texto, um versículo e dizer assim, entendi tudo. Não é assim que funciona. Daniel viveu, foi criado, nasceu na religião judaica. Seus pais o ensinaram. Mas com 70 anos, aquele homem em jejum e oração e em luta queria saber por que nós estamos aqui presos, Senhor. Ele não tinha entendido ainda. Será que eu com 50 anos, porque eu fiz no seminário, agora eu sei, sem nada. Mas não vá buscar, não vá ler, não vá estudar e orar e gastar tempo com o Senhor, para nós sabermos realmente o que é que está acontecendo, porque experiências por experiências, Daniel estava legal. Ele foi jogado ali na cova dos leões, os leões nada fizeram. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando todos se abaixaram, se curvaram à estátua de Nabucodonosor, eles não fizeram e foram jogados na fornalha de fogo ardente, e nada aconteceu. Por experiência, eles estavam tranquilos. Não é a experiência que vai dizer como devemos pensar, mas é a meditação na palavra, o tempo que nós gastamos e como nós entendemos a verdade do Senhor, para nós realmente compreendermos a sua vontade para a nossa vida. Dessa forma, qual é o propósito de Deus aqui? De fazer com que Paulo curasse aquele homem Públio, o pai dele, daquela enfermidade. É claro que é para mostrar que a justiça deles era incorreta, para mostrar que havia um Cristo, havia um Senhor que veio, viveu e morreu pelo pecado do ser humano. E este Jesus Cristo, esse Senhor Jesus Cristo está dizendo, olha, eu tenho este homem aqui e ele está sob o meu poder. Ele aqui está vivendo de acordo com a minha vontade. Ele está fazendo isso aqui para provar que aquilo que eu fiz, o meu propósito, ou a minha vida, ou a minha palavra é verdadeira. Aquilo que ele falar, vocês devem confiar. E é por isso que as palavras de Paulo estão aqui. Porque é a própria palavra de Deus que inspirou Paulo a escrever ou viver. Esse é o propósito. Mas, pastor, nós lemos há pouco um texto de Isaías capítulo 53. Sim. E Cristo diz que lá ele haveria de levar todas as nossas enfermidades, sim. Em primeiro plano, nós estamos vendo que essas enfermidades são enfermidades espirituais. Porque Isaías vai começar o seu livro com essa retórica, falando sobre isso. Mas ele vai seguir. E o estudo da palavra de Deus deve nos levar à compreensão da verdade, do principal objetivo aqui. E se nós olharmos, irmãos, nós vamos ter aqui esses textos, capítulo 53 de Isaías, verso 4, 5 e 6, e nós vamos ver a completação, nós vamos ver o cumprimento dessas profecias. É claro que Isaías não está falando de algo simplesmente referente ao tempo dele, à nação judaica, mas nós sabemos que esse texto se refere ao próprio Senhor Jesus Cristo, que haveria de vir. E no versículo 4 ele vai dizer, então, voltemos lá um pouco, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Como é que nós entendemos isso aqui? Percebam que lá em Mateus 8, vamos caminhar um pouquinho nos textos aí, né? Mateus 8, 16 e 17. Mateus capítulo 8, versos 16 e versos 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esta profecia de Isaías, que falava de Cristo, está se cumprindo em Cristo. O versículo 4 está, de fato, falando a respeito das enfermidades que o Senhor Jesus Cristo haveria de curar. Por quê? Para quê? Qual o propósito? Para que a palavra fosse confirmada. Para que o Senhor Jesus Cristo pudesse, ou as pessoas pudessem entender, este é o Filho de Deus. Este é o Messias. Porque através dele está sendo feito esses sinais, essas maravilhas e essas curas. Por isso nós podemos crer nele. Desta forma nós podemos crer que ele é de fato a verdade. E está dizendo a verdade. E perceba, irmãos, que aqui não tem a expressão do versículo 5, pelas suas pisaduras ou pelas suas chagas, não sei como está a sua versão,
pelas suas pisaduras foste sarado. Aqui está falando em Mateus 8, 16 e 17, especificamente de cura física, que Deus usou esse expediente, além da expulsão de demônios, para que Jesus fosse provado que, de fato, ele era o Filho de Deus. Tá, pastor? Mas e o versículo 5 e 6? Ok, então vamos para a 1 de Pedro, capítulo 2, versos 24 e 25. 1 de Pedro 2, 24 e 25. É um dos últimos livros do Novo Testamento. Antes de Apocalipse, Judas, João, aí temos 2ª e 1 de Pedro. Capítulo 2, versos 24 e 25. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarado. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Opa! Perceba que não faz alusão ao versículo 4, cura física. Pedro não faz alusão ao versículo 4 de Isaías 53. Mas Pedro faz alusão ao versículo 5 e 6. Vamos ler de novo? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Não está falando de doença física. Porque aqui nós podemos entender que Pedro já conhecia a verdade. Cristo já foi mostrado como o verdadeiro Filho de Deus. E o problema do ser humano aqui não era mais que ele precisava de cura física. Ele precisava da cura espiritual. Porque estáveis desgarrados, andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque estáveis desgarrados, versículo 25, como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma, o Senhor Jesus Cristo, que quer conduzir a sua vida e quer ser Senhor da sua vida para todo o tempo. O problema do ser humano não é a cura física. Ainda que Deus pode fazer isso. Deus pode nos aliviar, assim como aliviou aquele homem, o pai de Públio. E não somente ele, mas muitas pessoas vieram, o texto vai dizer, não é? À vista, versículo 9, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Quantas pessoas foram curadas pelo Senhor Jesus Cristo? No livro do Evangelho de João, nós temos ali no capítulo 30, ali que muitas coisas que Jesus fez não puderam ser colocadas, muitos milagres que ele realizou não puderam, porque senão não haveria livros no mundo que pudesse conter os feitos do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas Jesus curou? Quantos enfermos Jesus tirou das suas dores? Quantas pessoas Deus aliviou ao seu sofrimento e sua angústia? Versículo 10. E essas pessoas curadas, então, vai dizer ali, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Mesmo bárbaros, com uma visão deficiente de justiça, de salvação, ou do próprio Senhor, aqueles homens entenderam que Paulo fez um benefício para eles. Não Paulo, mas Deus em Paulo. E quando ele faz isso, aqueles homens presenteiam Paulo. E diz ali, com muitas honrarias. E nos puseram no navio, a bordo do navio, tudo o que era necessário para a viagem. Irmãos, Deus não precisa nada de nós. O Senhor Jesus Cristo já foi colocado como Senhor e Cristo, está sentado à destra do Pai. Nós precisamos dele. Mas em Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16, vai falar que com tais sacrifícios, Deus se agrada. Hebreus capítulo 13, versos 15 e 16, vai dizer ali, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábio que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Ora, quando você ganha um presente, você não fica feliz? Você não fica alegre com aquele presente, porque alguém considerou você e te presenteou com aquilo? O que é que faz com que Deus se agrade de nós, podemos assim dizer? O que é que faz com que Deus se compraza em nós, nas nossas ações? Versículo 15, por meio de Jesus, em primeiro lugar, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fala desse nosso relacionamento com Ele, em Cristo Jesus. E não nos esquecendo também
da prática do bem e a mútua cooperação, ou seja, o relacionamento entre nós, seres humanos. Deus não precisa de nós, mas há coisas na nossa vida que nós podemos fazer, que Ele mesmo estabeleceu para nós, que Ele vai se alegrar conosco, que são esses sacrifícios de louvor em Cristo Jesus e um relacionamento sadio entre nós, seres humanos. Dessa forma, irmãos, esta é uma visão de gratidão. Se Cristo nos curou, se você já foi alguém cujo o Espírito Santo já tocou na sua vida e a enfermidade do pecado, eu não estou falando de enfermidade física, mas eu estou falando da enfermidade do pecado, da cegueira por conta do pecado, já foi aberta. Que nossos corações sejam gratos ao Senhor e nós honremos, assim como aqueles bárbaros honraram a Paulo, que nós honremos o nosso Senhor, honremos o nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pela nossa salvação, com gratidão, pela obra redentora de Deus em Cristo Jesus ao nosso favor, porque Ele é Senhor. Ele tomou as nossas almas, Ele comprou as nossas vidas, Ele comprou do pecado do qual nós estávamos, daquela sujeira na qual nós vivíamos. Não tínhamos noção, porque estávamos mortos e cegos, mas o Senhor abriu os nossos olhos foram de fato abertos, para percebermos aonde estávamos, e queríamos estabelecer a nossa própria justiça. Eu queria viver do meu próprio jeito, da maneira como eu achava correto, mas agora Deus abriu os meus olhos e disse, você não pode. Eu sei, eu não posso. Eu entendo que agora eu não posso. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor estendeu a sua mão para me fazer parte da sua família, para fazer-me parte do seu reino, e para ter a esperança, a viva esperança de estar contigo nos céus para toda a eternidade. O nosso problema não é a questão física, mas é a questão espiritual. Que o Senhor nos abençoe a compreendermos isso. Se alguém nesta manhã ainda não compreendeu isso, entregue a sua vida ao Senhor. Confie na justiça de Deus em Cristo Jesus. Faça isso hoje, faça isso agora. Entenda que o seu problema, o meu problema não é morrer de Covid. Nós estamos lutando contra isso. Quantas e quantas pessoas dizem que Deus está fazendo milagres maravilhosos hoje, curando e curando. Vamos fazer um clamor para que o Covid seja extinguido da sociedade? Não aconteceu. Porque o problema do ser humano não é o Covid, ou câncer, ou qualquer outra doença. O meu problema está aqui dentro. A serpente, a víbora da incredulidade com o seu veneno, injetando em mim todos os dias, incansavelmente, para que eu feche, para que eu cerre os meus olhos para a beleza do Evangelho de Deus, o seu amor e misericórdia, a sua graça para comigo. E que eu possa viver para a sua honra e glória. Eu não quero ver isso, como ser humano eu não quero, por conta do pecado que está em mim. Mas que Deus os abençoe. E a palavra do Senhor possa falar ao seu coração. E o desafio de você entregar a sua vida a Ele seja real e verdadeiro. E para nós que já temos feito isso, já temos tomado uma decisão, que paremos e percebamos o quanto estamos sendo gratos a Deus e honrando-o com as nossas vidas, fazendo com que Ele se compraza em nós, se alegre em nós, pelos presentes que nós estamos dando a Ele. Que são, em Jesus Cristo, sacrifício de louvor, que confessam o seu nome para toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, nosso Deus e Pai. Muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Mais uma vez, te louvamos pela vida de Paulo, aqueles homens que serviram ao Senhor naquele tempo. Ó Senhor, que maravilha, que bênção pode ter sido para esses homens verem o seu poder sendo realizado naqueles dias. Mas também sabemos da luta que eles enfrentaram por viver a sua palavra e serem zelosos, piedosos no seu tempo. Nós possamos viver a mesma coisa. Possamos viver essa justiça. Possamos, ó Deus, viver o teu poder em nós, para falarmos, pregarmos a este mundo, ó Deus, contra o pecado, contra os maus hábitos e maus costumes, que nós mesmos, seres humanos, estabelecemos e desejamos, muitas vezes nos confortamos com eles. Abençoa-nos, ó Deus, perdoa-nos as nossas faltas, abençoe o tempo agora da ceia do Senhor que vamos celebrar, e que tudo isso façamos para a tua honra e para a tua glória. Nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.